você não tem a mesma certeza se você pode comer batata crua ou não, mandioca crua ou não, né? Então, tem algumas condições que são necessárias às nossas condutas, que você tem uma resposta imediata. Você vai morder o feijão e não consegue, né? A batata você consegue, porém você só vai perceber os efeitos dela se ela tiver crua algumas horas mais tarde. Hum, então, e é, um outro nível de problemas é o que nós estamos estudando em ética, né? Que é a busca do bem, o agir pelo bem, não é? E nós já temos hoje, no quarto autor que nós estudamos, uma ideia de como nós não temos sinais, ou temos poucos e insuficientes sinais para nos guiar naquilo que seja o bem, né? Eu posso estar pensando estar fazendo o bem e não estar fazendo, né? E então nós temos que utilizar os nossos recursos de seres humanos, que é aquilo que, bem genericamente, nós chamamos de inteligência na psicologia, né? Que é a nossa capacidade de raciocinar e de, raciocinando, né? É, trocar informações, digamos assim, trocar vários objetos, né, com a realidade, né? E olhando para trás de uma maneira bem sintética e ingênua, né, nós percebemos que o nosso pensamento, o nosso raciocínio, nossas cognições, eles não são assim algo que são aceitáveis para todo mundo, né? E então nós temos a riqueza de conceitos, a riqueza de representações, a riqueza de teorias, né? A riqueza de construtos, os quais nós precisamos discutir, né? Esta semana, o nosso professor, que foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação, né, o Fernando Capovilla, eu mandei uma mensagem para ele. Nessa mensagem de 2 linhas, eu escrevi que ele tinha toda a bagagem que é possível levar portatilmente para uma função tão importante. Ele vai trabalhar na Câmara de Alfabetização, né, do ensino mais fundamental. E que eu não tenho dúvida que a bagagem dele está muitíssimo bem equipada, porém tem uma bagagem, um recurso, um equipamento que não é portátil, né? E que ele só consegue esse equipamento no aqui e agora, né? E qual é ele? Eu escrevi, é a interlocução. E é exatamente aquilo que tem faltado hoje nas nossas instituições políticas e seus ocupantes, não é? A interlocução, ou seja, o contato com a realidade.
E algumas coisas, como sentar na cadeira de um Conselho Nacional de Educação, ou liderança, por exemplo, né, não são competências portáteis. São competências que você cria na interlocução, na interação com os outros. E a resposta à nossa pergunta, o que é o bem, eu classificaria na mesma categoria, ou seja, nós precisamos pensar um pouco, né? E dialogar com os outros para poder descobrir, porque nós não temos sinais claros como o feijão que está duro, o arroz que está duro, ou a batata que está crua. Então nós podemos inventar, né? Saiu um livro esta semana, muito interessante, eu não li, mas eu li a resenha do livro sobre racismo, né? Por que as pessoas são racistas? E é um americano que escreve, eu não li ainda o livro, mas muito interessante, como algo que corrobora e talvez tenha me inspirado nesse início de aula, né? Então ele diz o seguinte: o que é o racismo, né? Se raça existe ou não, é algo que um campo só de conhecimento não vai nos ajudar. Então nós temos que buscar na ciência, na filosofia, na experiência, né? Em vários campos, a resposta para esse tipo de pergunta, né? E é interessante que a resenha desse livro, eu não sei se eu mando ou não para vocês, porque ela é escrita em italiano, e é um italiano fácil, mas, enfim, não é em português. E ele diz o seguinte, né? O que eu devo responder aos racistas, às pessoas racistas? E ele escreve toda a resenha analisando o livro a partir dessa pergunta, não é? E a nossa questão aqui é semelhante: o que é o bem? Então, eu não tenho assim, não posso confiar na experiência sensível, simplesmente, né? Então, eu tenho que usar vários territórios, né? O território da filosofia, o território da interlocução, né? O território do simbolismo, porque tudo isso está mesclado, né? Então, veja, cada um dos autores que nós estudamos partiu de um certo, de uma escolha, né? O Aristóteles partiu da ideia de potencialidades que podem se realizar para cumprir uma função que cada ser tem. Então, qual é a função da vida humana? Ele dá uma resposta, que é a felicidade. Então, nós temos que realizar potencialidades, né, que nos levem à felicidade. O Spinoza, ele parte de outro ponto de vista, ele diferencia 3 tipos de pensamento, né? O pensamento de primeiro, segundo e terceiro nível, e a vida virtuosa, para se chegar à perfeição, né? E ele coloca a perfeição como Deus. Então é bem diferente do Aristóteles. Chega o Kant, né? Ele põe todas as fichas dele como quem chegou num cassino, né? E botou
todas as fichas na razão. A única fonte confiável que eu tenho de certeza é a razão. Então, lá vamos, né? Atrás da razão. E o Foucault? O Foucault agora é um quarto caminho, né? Então, o Foucault, ele, na verdade, coloca tudo, a escolha dele da raiz para construir a questão ética, né, está na identidade e na liberdade. Então ele pega esses dois pilares, vamos dizer assim, e ele tenta responder a pergunta, o que é o bem, a partir daí. Então, seguindo o nosso resumo de toda a aula, o pensamento de Foucault sobre ética não está sistematizado em seus textos. Você tem que ler vários textos dele para você poder concluir, né, o que ele pensou. Eu tive um professor na Inglaterra, que eu já citei para vocês, o Bob Cooper, que ficou meu grande amigo, e ele se especializou numa época da vida dele, lá pelos anos 80, né? Ele decidiu fazer um exercício como esse que eu estou citando, necessário para compreender a ética em Foucault. Então, ele disse o que o Derrida teria escrito se tivesse escrito sobre as organizações, né? O que Lacan teria escrito se ele tivesse escrito sobre as organizações. Então ele era um cara muito culto, então ele estudou esses autores e foi buscar neles as bases, como eu estou citando a vocês, não é? Aqui no campo da ética, para encontrar o pensamento do Lacan, o pensamento do Derrida e assim por diante sobre organização. Por quê? No fim dos anos 70, começo dos anos 80, o tema das organizações era muito importante no mundo. E como esses autores eram autores fundamentais para a compreensão do mundo, ele foi buscar neles, não é, o que eles teriam dito se tivesse escrito sobre essa questão, no caso, organização. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar da leitura dos textos de Foucault sobre ética é que o caminho dele para responder o que é o bem, né, e qual é o critério do bem na minha conduta, então ele foi buscar em 3 focos, né? Nas práticas discursivas, ele analisou amplamente isso, a prática discursiva, o controle disciplinar, né? E terceiro, a história dos indivíduos, a história de cada indivíduo. Veja que interessante, bem diferente do Aristóteles, bem diferente do Kant. Quer dizer, ele não foi atrás de algo do tipo potencialidade e nem da razão, né? Mas ele voltou-se para estruturas que estavam dentro e fora das pessoas, como as práticas discursivas e o controle disciplinar. Então, são coisas que estão dentro e fora das pessoas, né? Então, desses 3 focos, né, Foucault fundamenta
toda a sua ética em dois eixos que eu já citei, né? Na identidade do indivíduo, Foucault valoriza bastante o indivíduo. Ele põe o indivíduo numa situação de destaque, né? E a liberdade, a condição de liberdade. Então, através da identidade e da liberdade, né, a reflexão dele foi dirigida para encontrar nos mecanismos que constituem o indivíduo, né, e nos mecanismos que a sociedade utiliza para agir, né, e, portanto, os mecanismos disciplinares, né, ele foi buscar e foi questionar esses mecanismos. Então, ele foi atrás das condutas dos indivíduos, dos comportamentos deles, o que acontece quando um indivíduo se comporta e como que o meio ambiente, a sociedade, reage a isso, né, ao comportamento dele. Então, ele pegou esses dois parâmetros, bem diferentes de Spinoza, de Kant e de Aristóteles, né? O que eu acho fascinante na reflexão, no pensar, é exatamente isso, que nós construímos representações da realidade, não é? Através de nossas teorias, conceitos, construtos, não é? E nós temos um mundo aberto, e seguramente daqui a 100 anos, talvez as pessoas até deem risada de nós hoje, né? Pela estreiteza da nossa visão, mas a nossa caixa craniana não tem limites para pensar, e nós temos que vasculhar, né? Eu gosto muito de uma palavra que é usada hoje bastante nas relações comerciais, que é a palavra prospecção, né? E o que nós estamos fazendo aqui é uma prospecção no mundo das ideias para encontrar resposta àquilo que os nossos sentidos não são capazes de nos dar. Então, Foucault chega a esses dois eixos, né, identidade e liberdade, pela investigação dos mecanismos através dos quais os indivíduos se constroem como sujeitos, né? E o que é se construir como sujeito? Implica em você conhecer a si mesmo, conhecer as suas forças, os seus recursos, aquilo que você é competente ou não para fazer, os seus limites, e como talvez expandir, né, ainda mais os seus limites. Essa palavra mecanismo, eu queria dizer para vocês, na minha experiência profissional, né, foi uma palavra muito importante. Talvez a técnica que eu tenha utilizado mais em toda a minha vida profissional tenha sido a entrevista, né? E o que eu vou buscar quando eu faço uma entrevista? Aprendi isso desde 1967, 68, né? Eu vou buscar os mecanismos, isto é, o que são os mecanismos? São as atividades que os indivíduos realizam modificando a natureza que eles encontram. Então, você tem a atividade como uma grande força motora, né? Uma grande força de transformação.
E a atividade é conduzida pela nossa inteligência, vamos chamar assim, e sobre o mundo concreto que nos rodeia. E então eu aprendi fazendo entrevista que se eu pedir ao indivíduo para me contar o que ele fez, eu descubro nas narrativas dele esses mecanismos. E tendo descoberto esses mecanismos, né, então eu posso saber o que ele quer, o que ele supõe que exista, não é? E se aquilo que ele quer dá certo ou não dá, olhando as modificações da natureza, né? Do mundo, da realidade. Eu sempre coloquei a minha atenção nos mecanismos, né? Então, o Foucault foi atrás disso, né? Que mecanismos? Ele foi atrás dos mecanismos através dos quais os indivíduos se constroem como sujeitos, ou seja, se constroem como protagonistas conscientes e críticos das transformações que eles realizam através de suas atividades, né? Então, que mecanismos faz um indivíduo se tornar sujeito, né? Então, essa investigação realizada por Foucault expõe a análise histórica dos diversos modos, né, mecanismos como os indivíduos se constituem como sujeito. Então, e esses mecanismos aparecem, então, no pensamento de Foucault, nos tais dois eixos, né? Na construção dessa bagagem dele, que eu narrei há pouco, falando para o Fernando Capovilla, que ele tem uma bagagem, não é? Mas ele precisa completar a partir da interlocução, do diálogo, né, com o mundo, né? E, por outro lado, na liberdade. Se você não tem liberdade, não pode escolher aquilo que você pensa, não é? Então, você não tem como realizar aquilo que você quer, aquilo que você pretende, aonde você quer chegar, né? Então, a identidade pessoal, quem eu sou, isso é que é identidade, quem sou eu, quem é você, quem é o outro, né? Não é um predicado, uma condição definitiva. É algo que está sempre em construção, isto é, o motor que me impulsiona e me ativa é um motor que não é igual ao motor de geladeira, motor de automóvel, motor de rádio, né? Mas é algo que está sempre em movimento, exatamente por causa da interação com o mundo, né? E, portanto, e é esse o princípio do Foucault, né? Você não pode impor externamente uma lei, uma conduta para o indivíduo. Então, o Foucault, ele é furioso, uma fera, né, em criticar as leis gerais, os princípios morais que a sociedade cria para controlar os indivíduos, né?
Porque, no fundo, se a gente aprofundar, e nós não vamos ter tempo aqui nesse espaço, né, você mata os instrumentos da liberdade do indivíduo de se constituir como sujeito. Então, eu preciso da liberdade, testar isso, testar aquilo, etc. E eu vou aprendendo e me construindo o meu ethos, a minha identidade. E a identidade é algo que vai se enriquecendo cada vez mais para eu ser capaz de fazer aquilo que eu desejo, né? Então, o Foucault, esse é o ponto básico dele, quer dizer, ele voltou a atenção dele, por isso que ele estudou história, estudou linguagem, essas coisas todas, ele foi estudar os instrumentos que coíbem, né, que limitam o indivíduo nessa construção de si mesmo, que ocorre a partir de sua própria ação, né? Que o vai enriquecendo e tornando mais capaz, portanto, a liberdade de se movimentar para experienciar. Daí, então, ele pega essas duas coisas. Então, queria saber se vocês entenderam ou se não, se tem alguma dúvida. Eu entendo Foucault de uma maneira, claro, muito simplista, dessa forma, né? Então, ele pega a identidade, e a identidade não é algo fixo, definitivo, é algo dinâmico que está sempre em construção e portanto, a identidade cuida da relação do indivíduo com ele mesmo, né? E da relação com o mundo externo, o mundo exterior, né? E daí a liberdade. Sem liberdade eu não tenho condição de me construir como sujeito, né? Ok? Tá bom. Então vamos seguir. Então, então ele diz: não há um imperativo moral absoluto dentro das consciências. Ou seja, não existe nada que se imponha à consciência, né, e a obrigue a se submeter a alguma coisa, né, a alguma condição tal. O indivíduo tem que descobrir e ajustar os mecanismos, né, que ele vai descobrindo, elaborando, para poder interagir consigo mesmo e com o mundo, né? Então, ele mesmo vai descobrindo isso. Então, o que acontece na sociedade? As sociedades criam modos de agir. Nós ensinamos as crianças desde pequenininho, né? Criam significados. Isto é bom, aquilo é ruim, né? E criam atividades para os indivíduos e mesclam essas atividades aos significados, né, e a padrões de conduta. E é o que você observa agora. Nós estamos num momento bastante interessante do enfrentamento da Covid-19, né? Se a gente pode ou não pode abrir, se pode abrir de um jeito ou de outro, tudo. Então, por quê? Por causa dessa nossa tendência de criar protocolos para facilitar a vida das pessoas, né? No agir delas,
e nós criamos significados, e a gente quer que tudo se ajuste, não é? Agora, tudo que você cria e disponibiliza para o indivíduo, e esse é o ponto principal do Foucault, a meu ver, os indivíduos também criam. Eles não vão lá e pegam na sociedade. Não, eles também criam com as suas capacidades. Aquilo que eu já falei para vocês. Nós começamos com memória e imaginação. E a imaginação tem uma força desgraçada, né? E a imaginação questiona, problematiza. Então, eu estou potencialmente, para usar um termo de Aristóteles, sempre em confronto com o mundo, porque eu tenho a imaginação que me problematiza as coisas, né? E então o indivíduo, apesar dele receber modos de vida, né, que a sociedade lhe ensina, tal, ele tem uma fonte de criação também de modos de vida, e ele contrasta. E isso é tão bonito, né, porque aparece no começo da adolescência, né? O que o adolescente tem? Ele é um indivíduo que adquiriu a liberdade motora, e ele adquiriu uma compreensão suficiente do mundo, dos significados, tudo, para entender toda a complexidade. Então, o que ele faz? Ele descobre que ele é um sujeito e que ele pode criar o modo de vida dele. Então ele começa a questionar tudo. Quer dizer, por que eu tenho que tomar banho todo dia? E se eu não quiser tomar banho? Vou ser criticado, não sei o quê. Bom, eu não vou tomar banho para ver o que vai acontecer. Por que eu tenho que comer? Eu tenho um neto que não come tomate, olha só, veja. Não pode comer pizza, porque pizza, a maioria delas tem tomate. Então, o indivíduo cria um modo de vida dele, né? Só que todo mundo critica. Como você não come pizza marguerita, pizza de queijo não sei o quê? Não, então, o adolescente, o que ele faz? Ele se desenha como sujeito a partir do questionamento das regras que a sociedade lhe impõe, todas elas. E aí ele vai descobrindo, não é tão mal assim tomar banho todo dia, não é tão mal comer pizza, sei lá, e ele vai descobrindo. Eu acho isso uma das coisas mais lindas da vida. Você perceber identificar nos indivíduos essa capacidade de sentir, né, de criticar, de se diferenciar, de diferenciar tudo no mundo, né? Então, então, a identidade digamos assim, o instrumento básico que o indivíduo tem sobre a condição de liberdade, e ele tem que acoplar, ajustar essas duas variáveis. Ele tem que ter uma identidade, né, capaz de lhe ajudar a criticar, diferenciar e a usar a liberdade, porque ele não controla tudo ao redor de si. Então, como sujeitos, os indivíduos podem julgar, apreciar, modificar o seu modo de existência, o seu modo de agir e aquilo que foi ensinado para ele ou é pedido pela sociedade, né? E eu me lembro que eu viajei um dia,
eu estava em Nova York e foi um dia ou dois depois daqueles atentados em Londres, em que de um dia para o outro até morreu um brasileiro que eu esqueci o nome, no metrô, não sei aonde, e então o governo americano mandou ser rigoroso na revista das pessoas nos aeroportos, e eu ia pegar um voo para Londres. E eu me lembro que eu fiquei pasmo de ver o número de mulheres, porque as filas andavam devagar, então eu pude ver tudo, que tiveram que jogar vidros de perfume caríssimo num cesto de lixo lá. E teve gente que falou, eu não vou jogar fora esse perfume, sei lá, que eu paguei $3.000 e eu quero ele. Então a senhora não pode viajar. E a pessoa não viajou. Então, essa relação com o mundo que eu tenho que administrar, não é? Recriando o meu modo de conduta, né? Porém dentro de uma sociedade que cria modos de conduta, né? Então, a partir disso, uma das coisas que o Foucault critica mais, né, são os modos de agir criados pela sociedade, né, e imposto aos indivíduos como se fossem leis. Não. É isso que ele critica. E ele tem textos interessantes, tem um texto dele muito interessante que ele publicou naquela revista meio de esquerda, isso lá em 1970 e não sei o quê, Le Nouvel Observateur, né? Na França, em que ele critica mesmo, quer dizer, e era o tempo do Khrushchev, acho, que era o chefão lá, o primeiro-ministro, não sei, na Rússia, né? E ele diz o seguinte, que não tem sentido fazer o que esses caras fazem com as pessoas. Eles estão matando toda a potencialidade, a riqueza do socialismo, do comunismo, por causa dessa imposição de fora para cima dos indivíduos. Então, o que o Foucault conclui disso? Que o bem não é uma condição transcendental, meio que numa crítica ao Aristóteles, quer dizer, é a felicidade, né? A primazia da razão, o Deus, para o Spinoza. Mas emerge da relação do indivíduo com ele mesmo, né? Na qual ele se constitui como sujeito, né? Vou dar um exemplo para vocês, bem de lavadeira. Quando eu me casei e eu fui nascido na roça, tudo, aprendi a comer com a mão, porque era muito comum no mato, na roça, você comer com a mão, né? E eu aprendi a comer verduras sem pôr os molhos de salada. Você pega o alface, passa uma água, pepino, passa uma água e come. Então eu aprendi isso e faço isso até hoje. Então quando eu chegava na minha terra, eu comia salada com a mão. É uma bem regressão, diriam os psicanalistas, à infância, né? Porque todo mundo fazia assim. E aí minha esposa me criticava, dizendo, como não se come salada com a mão? Mas era um jeito que me fazia bem, em si não tinha mal nenhum, não gerava nada, era apenas contra uma regra, não é? E então é isso que o Foucault diz, o indivíduo descobre o jeito dele ser. Eu quero raspar meu cabelo, quero pintar meu cabelo de vermelho, não sei, seja lá o que for, e eu tenho que descobrir
se isso é bom ou ruim, e eu acabo descobrindo e criando, então, a minha identidade, né? Então, por isso, né, diante dos mecanismos de construção do sujeito, a conduta ética não consiste numa conformidade a códigos e normas. Por exemplo, como tem lá o código de ética dos psicólogos, né? Mas no conjunto de práticas do eu, com a minha identidade, né? Então, a minha conduta ética, isso é algo bastante discutível no pensamento dele, muita gente critica, não é? Porque pode resvalar, digamos, numa espécie de individualismo à la Sartre, entende? Quer dizer, e então, na verdade, não é bem assim, porque eu tenho que aprender o impacto daquilo que eu faço na sociedade. Então eu posso escolher salada com a mão, mas porque eu como salada com a mão, né? Ninguém mais me convida, eu descubro isso, então então eu tenho que revisar e encontrar como administrar as tensões, não é? Essas práticas levam o indivíduo a aprender a se conhecer e a cuidar de si mesmo. Isso eu acho tão bonito, né? Então ele tem que agir em liberdade para ele aprender que de fato ele escolheu um caminho ruim, que de fato aquilo parecia ser bom e não é, nem tudo que reluz é ouro, né? E ele vai aprendendo a cuidar de si mesmo, né? Nessa trajetória, o indivíduo adquire e se torna guiado pelas virtudes, né? E a virtude que ele mais preza, digamos assim, é a coragem. E ele chama a coragem da verdade. Então eu não tenho que ficar escondendo, camuflando nada, mas eu tenho que ter coragem de dizer que eu como salada com a mão, entende? Tenho coragem disto ou daquilo, né? Agora, então, mais ou menos essa é a visão ética do Michel Foucault, não é? Agora, como ele chegou a isso? Ele chegou a isso analisando com profundidade e sistematização, né, a história, os códigos morais de conduta, para compreender essa relação entre a construção do sujeito, que resultado gera, né? Você agir a partir de códigos morais rígidos, etc., e a partir de algo que você elabora, né? E que você administra na tua relação com o meio. Você aprende que o fogo queima, então não põe mais a mão no fogo, não é? Mas isso é um aprendizado seu, né? E muitas vezes esse aprendizado é atrapalhado pelos códigos morais rígidos que são impostos a nós. Uma das coisas que eu estranhei ao morar na Inglaterra, eu já tinha ido à Inglaterra umas 4, 5 vezes antes de morar lá, para fazer o doutorado, mas o que eu reparei é que os padrões sociais de conduta eram sempre um elemento fundamental da aceitação, rejeição, do julgamento que se fazia dos indivíduos. Então,
e eu me lembro que, como eu tinha receio de perder a bolsa, etc., era uma época bastante complicada, então eu fui aprendendo a não criar problemas de conduta social, entende? Para poder conviver e poder continuar recebendo a bolsa que eu tinha, que era inglesa, né? Então, Foucault enfatiza o desenvolvimento das relações do indivíduo com ele mesmo, né? E, e a reflexão sobre si mesmo para ele conhecer e decifrar a si mesmo, né? Isto é, os modos que ele cria de subjetivação. Então, isso é um mecanismo muito importante. Eu tenho que aprender os modos de subjetivação, né? E como que o indivíduo faz, etc. Hoje você tem 2 ou 3 indivíduos públicos, alguns deles, que têm uma conduta peculiar assim. Um deles é o Trump, outro deles é o Papa Francisco e outro deles é o Bolsonaro. Então, os 3 agem num certo confronto com essas normas ao redor deles, né? Enfim, não cabe analisar aqui, mas às vezes eles encontram problemas, dificuldades, são criticados por isso, não é? Mas você repara que na relação desses 3 indivíduos há um claro confronto com aquilo que é colocado como padrão de conduta para todas as pessoas e para pessoas que ocupam esses postos, né? Assim, para se construir como sujeito moral, importará ao indivíduo sua forma de agir, através dos seus atos, do modo como ele reage às regras de conduta e como ele responde às exigências da moral da sociedade através de suas práticas pessoais. Então, ele tem práticas pessoais, e se vocês repararem, bem antes da pandemia, começou essa história de terapia, psicoterapia online, né? Eu me lembro, acho que faz uns 10 anos atrás, por aí, não me lembro exatamente que ano, que eu conversei nos Estados Unidos, num dos meus trabalhos lá, com um colega que me disse que estava começando a fazer online e que aprovava um famoso terapeuta lá, cujo nome eu esqueci, que montou uma van para ser o consultório de terapia. Ele ia buscar o sujeito na casa, levava o sujeito para o emprego, o sujeito ficava deitado num sofá e na viagem de meia hora, sei lá, 40 minutos, fazia terapia. E então você repara isso, quer dizer, o Foucault, sem dúvida, aprovaria esse tipo de coisa. Quer dizer, é a prática pessoal que tem que ser avaliada, não é? E isso, então, que vai criando, né, o critério do bem, entende? Então, veja, uma conclusão interessante a partir do Foucault. Você não pensa genericamente no que é moral, no que é o bem, mas você tem que pensar no indivíduo como um ser concreto e singular.
e valorizar essa construção que ele faz de si mesmo, né? Isso é bastante interessante. Para mim, o Foucault, eu diria assim, que é o primeiro desses pensadores, o primeiro não, mas é um pensador que coloca o indivíduo no centro, né? Mas no centro assim, cheio de conexões com o mundo exterior, né? Com um monte, como se fosse um indivíduo poroso. E ele tem que administrar as transações que ocorrem nesses poros, né? Então, aí que o Foucault ele critica bastante toda a sociedade que é governada a partir de aparatos. E ele cita os aparatos na saúde, nas leis, na pedagogia, enfim, em todos os campos, né? E aí ele coloca que ninguém é obrigado é ruim para o indivíduo se submeter, mas ele tem que levar em condição aquilo que a sociedade pede, mas ele sendo o juiz dele mesmo. Ele sendo o juiz da própria conduta. Quer dizer, eu vou continuar comendo salada com a mão, sem temperar, não é? Mas ele tem que levar em conta, e aí que entra o motor crítico dele, né? Aquilo que a reação, o pensamento, as críticas dos indivíduos ao redor, né? Assim, a ética consiste no exercício da autonomia e da liberdade, né? Então, eu tenho que construir a minha identidade a partir da minha liberdade, né? Da autonomia que eu tenho, e não da conformidade a leis. Então, as leis podem existir como referências, que isso pode ser perigoso, aquilo pode ser ruim, mas não como controle disciplinar, entende? Elas podem existir e é bem diferente quando você tem a lei como referência e não ou como código disciplinar, quer dizer, então é uma referência para você saber, cuidado, aqui é um terreno sensível, pode não dar certo, pode ter problemas dessa ordem, daquela ordem, o que é diferente, se você não fizer isso, você é punido, né? Entenderam? Estão acompanhando? Ai, é tão ruim da aula assim, eu me sinto meio ET. Mas, Estamos aqui, Guimar. diga, Gustavo. A gente está aqui. É? A gente está aqui. Eu sei, claro. Eu não quis ofender vocês de jeito nenhum. Não, foi Eu só sei. para te dizer que a gente está com você. É que eu sou bem psicólogo, né? Eu preciso ver as reações das pessoas, como elas respiram, etc., né? Mas, enfim, tudo bem, vamos lá. Os códigos morais, então, são conjuntos prescritivos de regulagem dos comportamentos, né? Mas a tendência deles é excluir os comportamentos dos indivíduos, o indivíduo como fonte de código moral. É isso que ele critica, né? Os indivíduos também são, não é só as normas que estão e que vêm de fora para dentro, mas como o indivíduo, o que ele pensa, o que ele critica, o que ele deseja e como ele cria,
não é? Eu me lembro uma vez que eu fui convidado a jantar numa casa lá em Lancaster, né? Perto de Lancaster, e era um jantar tão formal assim de lord inglês, né? E tinha tanto copo, acho que tinha 9 copos para cada pessoa, que eu falei, eu não vou saber usar isso aqui. Eu não sei que copo usar, em que circunstância. Alguns a gente sabe, mas outros não sabe, né? E então, o que o Foucault diria? Não, você tem que pensar, criticar, levar em conta os teus desejos e descobrir a regra, quer dizer, não tem que se submeter simplesmente, passivamente, àquilo que essas regras impõem a você, né? Então, os indivíduos podem se submeter ou resistir a essa moralização dos seus comportamentos. E aí no texto eu cito esse famoso artigo que ele escreveu, 3 páginas só, no Le Nouvel Observateur, em que ele critica o mundo comunista. Foi em 79, porque controla tudo, tudo, tudo. Então está matando o sujeito, né? É um artigo bem difícil de entender. Nesse texto aí do Le Nouvel Observateur, o Foucault explora a má compreensão do tempo e do pensamento. Essa é uma análise interessante que ele faz. Os indivíduos pensam que o tempo é destinado a passar. E eu pus a palavra aí em francês, porque é tão difícil traduzir essas coisas, né? O tempo como que flui, foge, né? E o pensamento que tende a cristalizar. Não, a verdade é isso, a verdade é aquilo, né? Como se você parasse. Não, nada para, tudo está se movendo, se mexendo, né? Então eu não tenho a verdade. Essa é uma palavra que é ruim de usar. Eu tenho a verdade. Não. Eu continuo sempre fazendo prospecção da verdade. Por quê? Porque a verdade depende de padrões que você tem, né? E depende, ao mesmo tempo, da observação das duas coisas, né? No entanto, o tempo fica, né? Permanece, fica, e a verdade se movimenta, né? E ela mexe, né? E, portanto, não é que o tempo vai passando, não. Ele tem rastro, ele fica. Então, é uma visão do mundo que não é estática, como o PowerPoint nos dá. A tendência do PowerPoint é bem anti-Foucauldiana, né? Porque mostra aquilo que mostra o mundo como algo estável, né? E, na verdade, não é isso. Por quê? Porque o indivíduo sempre é ativo. Ele sempre produz, ele é sujeito e ele tem que ser levado em conta. Ele não pode ser ignorado. Qualquer coisa que ele pense, seja o que for. Então, e aí ele tem umas frases que eu coloquei aí. Nada pode ser mais arrogante do que alguns indivíduos criarem leis para os outros agirem, né? Isso é uma arrogância, é negar no outro a condição de sujeito, de inteligente, de crítico e tudo, né? Por definição, meu modo de eu não mais ser eu mesmo
é a parte mais singular daquilo que eu sou, a minha identidade, isto é, me submeter simplesmente àquilo que os outros me impõem como disciplina, né? Daí, a ação de produzir as próprias práticas é a condição de se tornar sujeito. Eu queria que vocês grifassem essa frase, né? A ação de produzir. Eu tenho que produzir a minha prática. Eu tenho que me sentar na mesa e pensar como é a melhor forma para mim, considerando a minha história, meu isso, meu aquilo, de eu comer salada. Então eu tenho que pôr vinagre, sal, azeite, ou posso comer com a mão, com o garfo, fazer o quê? Não é? Eu tenho que pensar no meu modo de fazer. E uma das coisas que eu acho interessantes, e que é uma situação, eu acho quase que plenamente Foucauldiana, né? Na relação de intimidade de um casal, né? Eles criam quando os dois criam uma maneira de interagir e se ajustar um ao outro naquilo que cada um quer, deseja, como fazer diante do outro, né? É que eu não entendo dessas coisas, eu nunca parei para estudar, mas eu tenho vontade um dia de escrever um artigo sobre isso. E é exatamente, então não tem sentido eu ficar lá com minha parceira, ou sei lá, seguindo regras, não. Eu vejo essa situação da intimidade como de plena liberdade, entende? Mas que você tem que aprender a ser livre, jamais ignorando o outro. Então, ser livre é você criar modos de conduta reconhecendo que o outro está lá e está criando modos de conduta, né? Acho isso tão bonito, muito bonito mesmo. Um dia, quem sabe eu consiga escrever sobre isso. Então, percebe-se na reflexão de Foucault a diferença entre criar as próprias práticas de ação e você se submeter a códigos de conduta, a ações disciplinares impostas pelos outros, né? Esse é o ponto, e veja que ele difere totalmente do Kant, né? Nossa, são extremos opostos, né? O Foucault e o Kant. O Foucault coloca, não como o Kant fez, a razão prática, né? Como uma forma de razão, mas como uma forma de expressão do desejo que o indivíduo tem, né? Assim, as práticas criadas nas revoluções revelam erros como exigência de fidelidade, fidelidade partidária, fidelidade a protocolos revolucionários, etc., que foi a grande discussão nos anos 60 com a questão de Cuba, né? Foi muito interessante, e eu fui formado um pouco nessa época, em que a Revolução Cubana criou e impunha mesmo protocolos muito rígidos, sociais, políticos, econômicos, ou coisa que o valha, né? Eu conheço uma pessoa que levou um presente para um amigo em Cuba, e o que era presente? Sabonetes. Sabe caixa de sabonete, assim, que vem 3, 4 sabonetes, não sei. Essa que você compra até no aeroporto, né? E levou de presente para dar para um amigo, enfim,
de muitos anos, mas as práticas disciplinares em cima das pessoas eram tais que o brasileiro, a brasileira era que foi lá, não deu o presente para o amigo, porque ia criar um problema para ele, trouxe o sabonete de volta, entende? Então é isso que, que ele fala, né? Os erros das revoluções, e ele tem textos interessantes sobre isso. Quer dizer, onde que está? Na medida em que você cria protocolos e obriga as pessoas a seguir, né, o protocolo. Isto significa o quê? Que você impede o outro de pensar. E impede o outro de caminhar para ser aquilo que ele deseja ser. E isso é antiético. Ok? Quer dizer, eu não posso impedir o outro de caminhar para se construir como ele deseja ser, né? E para mim isso é um problema que aparece hoje nesse discurso crítico do politicamente correto. Para mim hoje essa crítica do Foucault ocorre porque várias vezes eu estou falando algo e alguém fala assim, mas você não podia usar esta palavra, não podia usar tal outra, porque não é politicamente correta. Quer dizer, na minha cabeça, o sentido dessa palavra é esse, só que não é para os outros. Então eu não posso usar o sentido que eu vejo, eu tenho que reaprender esse sentido, né? E essas coisas são muito interessantes para a gente pensar, né? Então, pensar e assumir a própria reflexão exige coragem política, regulagem de si mesmo e discurso apropriado, né? Então, para eu ser ético, eu tenho que ter coragem de expressar e de manifestar aquilo que eu quero, aquilo que eu vejo como prática, né? E, portanto, coragem política. Exige regulagem de si mesmo, porque você tem que saber o ponto de que vai gerar uma tensão sem controle ou não, né? E o discurso, que é o grande instrumento que você tem. Então, ser ético, olha que interessante, é assumir-se a partir do próprio pensamento, da própria crítica, né, para mergulhar no processo de mobilização de si mesmo na vida em sociedade. Então, veja, eu tenho que me assumir, reconhecer aquilo que eu quero, aquilo que faz bem, né? Mas eu tenho que realizar os meus desejos, mas eu tenho que viver em sociedade, né? Então, eu tenho que me mobilizar levando em conta esses dois polos, quer dizer, os meus desejos de um lado e do outro lado, aquilo que a sociedade coloca como algo que o outro também é sujeito, né? E para vocês entenderem bem isso, eu sugiro que vocês releiam o Hegel, né, lá aquela parte do capítulo que trata da dialética do escravo e do senhor. Então, pensar é a forma de enfrentamento do perigo de se perceber como fixo, né? Pode reparar, uma das coisas que eu vejo, inclusive nessas manifestações mais recentes, né, que nós tivemos de rua, etc., você pode reparar, você faz análise do discurso e da conduta das pessoas, e essas pessoas
que têm uma rigidez assim, entendem tudo como ponto fixo, né? E o racismo é uma forma disso. Pode pegar os filmes sobre racismo, que nós já tivemos bastante, e entende como ponto fixo. E não é nem a identidade, nem os limites da liberdade, nem o pensamento, são coisas fixas, né? Nesse argumento é que o Foucault critica os partidos políticos e instituições que impõem identidades, fidelidade, imutabilidade. Eu não posso mudar isso. E é o exemplo que eu dei para vocês lá de Cuba, de 30, 40 anos atrás. A resistência a tais imposições, eu tenho que resistir, porque é nessa resistência que eu me torno mais seguro daquilo que eu sou, daquilo que eu posso e devo fazer, né? Então, a rejeição a formas vazias de revolução e de mudança é o caminho para nós nos distanciarmos de todo conservadorismo. Conservadorismo é isso, que coloca coisas fixas, né? Identidades, pensamentos, e todo mundo tem que se submeter a isso, né? Esse distanciamento nada mais é do que buscar vida. Vida é movimento, vida é se movimentar, né? E a palavra em francês que ele usa muito é bouge. Bouge é movimento, né? Por isso, o indivíduo presta atenção aos momentos sutis, secretos, decisivos, nos quais as evidências são muito rápidas, fugazes e se perdem facilmente sobre o que fazer, o que não fazer, né? E ele, então, não pode perder a oportunidade que esses estímulos, vamos chamar assim, apresentam, né? E, em geral, tomamos consciência desses momentos depois que eles passaram. Podemos sofrer supressão para nos submeter à universalização da economia, da estratégia política, porém jamais podemos ser submissos à universalização da nossa consciência, né? E é isso que é o fundamentalismo. Todo fundamentalismo é uma forma de universalização. Sem essa consciência, toda revolução é vazia, né? Nunca o indivíduo pode se deixar adormecer diante das evidências que emergem de pensamentos e da consciência. Olhar de longe ao redor de si nos dar força, né? Então, é isso, gente, o que eu queria ter colocado para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma crítica? Enfim. Diga, Davi, você acendeu a luzinha azul. Veja como eu estou vigiando você, hein? Tá, fala, Davi. Bom dia, gente. Bom dia, professor, também. Vou tentar estruturar um pouco a minha pergunta aqui. Estou tentando pensar nela ainda. Mas, não sei, assim, acho que um pouco de tudo, assim, da nossa conversa, eu tirei, assim, que então o Foucault, ele é um grande defensor das liberdades individuais, né, e da liberdade de expressão, de pensamento, principalmente. Isso.
E não sei, ao mesmo tempo que isso é inovador, assim, isso também me remete muito a uma recuperação da tradição iluminista, assim, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa crítica à Revolução Soviética, né, cubana, e a crítica aos partidos políticos, coisas estanques, assim. Mas me faz pensar também o quanto essa aceitação, né, de que o mundo liberal, burguês, ele permite uma liberdade de expressão plena, também é uma mentira, assim, né? Então ele diz, nesse penúltimo parágrafo, que a gente pode sofrer pressão para submissão à universalização da economia e das estratégias políticas, mas sem ser submisso à universalização de nossa consciência, assim. Isso. Eu não vejo isso como uma verdade no nosso mundo também, porque, por mais que você usou o exemplo de Cuba, do sabonete, enfim, das pessoas talvez não terem acesso a esses níveis de bens de consumo e, enfim, não poder criar tanto uma diferenciação entre as pessoas, a gente vê no mundo capitalista liberal também situações em que a economia submete as pessoas a condições tão adversas, né, que isso acaba submetendo a própria consciência completamente. Então, claro, claro. É o que as redes fazem hoje com o discurso de que você é livre. Entende? Na verdade, não é. A meu ver, Davi, o que acontece hoje é que, e para mim, esse que é o ponto que mais me fascina no Foucault, né? Não só nele, mas em outros, que centralizam a condição de sujeito. E sujeito é, para mim, um indivíduo que tem consciência da sua trajetória, que a sua trajetória é construída pelo protagonismo seu, né, como indivíduo, e que você tem que levar em conta os teus desejos, né, e que você tem que aprender a buscar a satisfação, digamos assim, dos teus desejos, porém você está dentro de uma realidade que tem uma dinâmica que limita, e você tem que aprender. Eu acho, Davi, que para você ser livre, você de alguma maneira tem que ser um agente de mudança. Não é só você gozar do espaço, digamos assim, de liberdade que você tem. Mas você pode ter esse espaço hoje, das 11h30 ao meio-dia, e depois perder ao 12h30, entende? Então, eu vejo nisso, quer dizer, para você ser livre, você tem que ser agente de mudança. Você não pode simplesmente aproveitar do espaço, né? E para mim isso é que é fascinante. E essa ideia de que nada é um ponto fixo, tudo buge, entende? Eu acho isso muito legal, pensar nisso, né? sim. E hoje é o contrário, né? Por exemplo, a grande tristeza que me dá, e eu tenho tido contato com o pessoal de startups, né, que hoje é a grande moda e o sonho de todo mundo, para mim, as startups caminham numa direção diferente dessa do Foucault, porque elas absolutizam e colocam os resultados como ponto fixo. E nunca o resultado é alguma coisa que pode ser sujeita à revisão ou tem uma dinâmica que está em construção, né?
Então, o que eu acho legal é você ter esses parâmetros. É muito difícil sintetizar, mas ter esses parâmetros, né? Davi, eu tenho uma coisa para colocar. Queria saber se você quer de- terminar essa pergunta. Eu posso tentar terminar só. Mas acho que eu vou ficar com ela na reflexão ainda. Não, só eu acho que talvez essa crítica à revolução, né, que o Foucault faz, se insere um pouco também, me lembra pelo menos um pouco a Hannah Arendt também, que de alguma forma iguala, né, o totalitarismo soviético com experiências fascistas, nazistas, assim, de redução da consciência. E não sei, eu acho isso muito complicado, assim, eu acho que não dá para a gente entender assim as coisas, assim, como se essas revoluções tiveram o objetivo de estancar completamente os indivíduos e não permitir o pensamento, por mais que houveram erros, né, houveram problemas bem concretos, assim, como depressão, enfim. Eu acho que o enfoque tão grande que a gente, né, a sociedade capitalista dá nisso, assim, e, e não dá as possibilidades de superação enfim, da pobreza, da miséria, da tentativa que foi de superar o capitalismo, eu acho que é uma posição que reafirma muito dos problemas da nossa sociedade, assim, porque querendo ou não, a gente só pode consertar esses problemas coletivamente. Eu acredito que as instituições e os partidos são uma forma de se organizar coletivamente, assim. Então, a crítica tão contundente assim a isso, acho que acaba caindo mais numa reafirmação do status quo, assim. Eu queria, Davi, te convidar, eu não sou dono, mas convido assim mesmo, né? Existe um experimento no México, no estado de Puebla, quase no norte de Puebla, quase divisa com o estado de Veracruz, um pequeno município chamado San Miguel, que fica a 2 horas da capital de Puebla, e é um experimento que ocorreu a partir de um casal, são meus amigos do peito, assim, né? E eles fizeram uma cidade totalmente governada e radicalmente governada pela comunidade, né? E esse dilema que você coloca aparece. Só que esse casal, para você ter uma ideia, eles criaram o filho deles, e eles têm um único filho. Ele foi aprender não na escola mexicana, mas náhuatl, que é a língua daquela região, né? E ele foi alfabetizado em náhuatl, tudo. E eles acabaram, os fundadores, sendo praticamente tirados do poder. E eu fui lá visitar e tudo. É um experimento que quem de vocês quiser ir, eu falo com os meus 2 amigos que ainda vivem, embora sejam octogenários, tudo, e vocês podem ir lá ficar alguns dias e conhecer. É uma situação de fato complicada, em que você não tem uma fronteira.
é assim ou é assado, né? Mas você tem que estar o tempo todo em interlocução, que foi o que eu pedi para o Fernando Capovilla, que eu lhes falei no começo da nossa aula. E então é uma coisa que eu acho muito complicada. E o filho deles, desse casal, foi ser o porta-voz daquele pessoal de Chiapas. Eu esqueci o nome do bispo católico de lá. Enfim, mas e a situação se repetiu um pouco, né? É uma coisa de fato para a gente refletir bastante, não para encontrar uma saída, eu não vejo, mas para a gente entender e identificar parâmetros diversos, né? Ok, Gustavo. Oi, Sigmar, bom dia. Bom dia. Eu vou aqui, na minha posição de aluno, humildemente, discordar de algumas coisas da sua leitura de Foucault, Claro, para poder entender, né? Discordar para claro. poder entender. Então, eu entendo, nas minhas leituras de Foucault, que o sujeito que o Foucault pensa não é igual à categoria de indivíduo. Então, eu entendo que o Foucault pensa o sujeito enquanto disperso nos discursos. Isto é, o sujeito só existe em relação a um discurso, ou a vários discursos, e essa relação é mediada por práticas, né? Isso. Dentro de relações sociais que são relações de poder. Isso implica que o único modo, então, de configurar um sujeito, de configurar e objetivar um sujeito, seria por meio da análise dos discursos nos quais esse sujeito é objetivado, né? E aí, eu acho que essa concepção de sujeito muda um pouco a noção que me parece que é predominante na sua leitura, de indivíduo enquanto aquele que exerce uma prática de si, que é em relação a si mesmo, né? Por que eu entendo assim? Porque se o sujeito e o si mesmo está disperso nos discursos, e esses discursos são de uma formação discursiva localizada num tempo e no espaço, o si mesmo a qual o sujeito pratica a conduta ética é um si mesmo que é constituído por esses discursos. Claro, Portanto, claro. é colocar-se em relação aos discursos sociais, né? E aí, eu entendo, assim, partindo desse modo de compreensão, eu entendo algumas coisas diferentes, né? Mas eu vou falar de uma e vou pedir para você comentar, que é a conclusão sobre o que seria a conduta ética, então, né? Então, o bem não é uma condição transcendental, mas a conduta ética, ela emerge da relação do indivíduo consigo mesmo, na qual ele se constitui como sujeito de seus próprios atos. E aí não consistiria numa conformidade ao conjunto de códigos e normas, mas ao conjunto de práticas do eu, né? E aí, a partir do que eu disse inicialmente, eu compreendo um pouco diferente isso, e queria saber o que você acha. Então, eu compreendo que a conduta ética, ela vai emergir sempre da relação do sujeito com os discursos, porque até a relação, discursos sociais, né? Porque até a relação do indivíduo consigo mesmo seria uma relação com os discursos. E aí, as práticas do eu não seriam mesmo uma conformidade ao conjunto de códigos e normas, mas seriam também uma produção discursiva
a partir dos códigos e normas já existentes. De modo que as práticas do eu, enquanto produzem um eu, produzem também, objetivam também novos modos de ser sujeito nesse conjunto de códigos e normas que já são precedentes ao sujeito que pratica um ato. É isso. Concordo plenamente com a sua crítica, Gustavo, e realmente a minha forma de falar hoje aqui não expressa totalmente aquilo que eu tenho na cabeça, é que é um pouco complicado dar aula desse jeito, mas o que eu responderia para você é a minha forma de entender, que eu trabalho com a identidade pessoal e a identidade social. E você não tem essa separação. Eu não toquei na identidade social, mas para mim é um elemento importante. Foi bom você ter colocado isso, porque a identidade social, e eu dirigi uma tese de doutorado em Portugal sobre isso, faz diferença, e é a coisa aonde está e da qual você não tem como separar os discursos, entende? Então, esse jogo, quer dizer, talvez eu tenha feito mal em ter colocado, sem me referir a que existe uma identidade social, né? E o sujeito, tanto faz, ele está na identidade pessoal como social, e ele transita entre elas, e não tenho dúvida que o discurso e as práticas estão ligadas a isso, a esse novo elemento que eu omiti mesmo na minha aula. Podem acrescentar aí sem problema nenhum. Legal, Sigmar. Eu acho que pensar também essa dimensão nos ajuda até a pensar a pergunta do Davi, sabe? Claro. Porque aí a universalização da consciência, que eu acho que foi aí o ponto de partida da onde Davi fez a fala dele, né? Não seria uma coisa assim humanista e pode ser também, mas não é só uma coisa humanista e assim liberal, né? É uma coisa também teórica, né? Na medida que não se pode universalizar uma consciência, justamente porque os modos de subjetivação da consciência estão dispersos nos discursos sociais, né? E aí, sim, é necessário se engajar em relação à produção de grupos e de discursos sociais para produzir os próprios sujeitos. Claro, concordo plenamente com você, Gustavo, plenamente. Mais alguma pergunta? Ou alguma observação, reclamação? Eu tinha uma. Diga, Tiago. Uma observação só, que é uma pergunta também. Mas você falou em alguns momentos que o Foucault e o Kant são bem opostos, né, no que eles defendem. Eu entendo... Eu acho que eu entendi o porquê, né? Por causa das intenções do Kant dessa ética ou moral transcendental, e o Foucault vai mais numa direção do indivíduo e de entender as condições do próprio indivíduo e, a partir disso, criar uma ética, né? Isso. Mas eu pensei uma semelhança enquanto eu lia, que eu achei que eles defendem um ponto em comum, que é a autonomia da razão e a ideia do esclarecimento do Kant, né? Que ele defende muito isso de você poder não acreditar cegamente em normas ou não ter a sua possibilidade de raciocinar por si próprio silenciada, assim. Parece que é uma coisa que o Foucault defende bastante como possibilidade para liberdade também, né?
Claro, não tenho dúvida. É que o Kant usa a linguagem razão e o Foucault linguagem sujeito, né? E sujeito é uma categoria, digamos, diferente da razão, mas sem dúvida alguma. Veja, tudo que é colocado aqui, Tiago e os outros, é colocado porque, digamos assim, é um ritual, um protocolo que a gente tem, mas, na verdade, tudo isso é algo que não é bem aquilo que foi expresso, né? Eu acho difícil você ter a verdade em relação a pensamento se você é limitado no tempo e não tem interlocução. Acho muito difícil. E, infelizmente, uma aula assim é um espaço apropriado para limitar mesmo a verdade, né? Claro, todas as coisas têm esses diversos aspectos. Ok, pessoal, então podemos parar hoje. Eu ainda não tenho uma pessoa para falar e estou procurando para falar depois que a gente terminar a Arendt sobre a aplicação da psicologia na atividade profissional, como vocês sugeriram na aula passada, né? Mas eu vou encontrar, espero que sim. É que esse ano está muito atípico em todas as coisas, né? Em todos os aspectos. Ok, pessoal, então fechamos o boteco para balanço e reabrimos na terça-feira próxima, às 10 da manhã. Ok? Sim? Obrigada, professor. Tá certo. Ok. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Obrigada, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.